nossa convidada hoje vai nos ajudar a explorar um tema que está muito em voga, que é essa questão da privacidade dos dados no universo digital. Quem aceitou nosso convite é a Luísa Lousada, do Centro de Tecnologia e Sociedade, da Fundação Getúlio Vargas, aqui do Rio de Janeiro. Luísa, muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu queria começar te perguntando um pouco sobre o que é essa questão de privacidade dos dados digitais, digamos assim. Obrigada pelo convite. Então, acho que é importante, como um primeiro ponto, estabelecer que privacidade é diferente de proteção de dados, né? Okay. Então, a privacidade é o direito que a gente tem à intimidade, é um direito mais negativo que a gente fala, que é de ser deixado em paz, de não ser violada a nossa intimidade. E a proteção de dados é um direito mais recente, que surgiu com esse avanço da tecnologia, em que são explorados muitos dados, né? Então, ao interagir na internet, a gente acaba dando muitos dados para os intermediários da internet, as plataformas, os provedores de conexão, que acabam podendo coletar esses dados, armazenar e processar esses dados de uma forma que eles geram mais informações, né? É um pouco aquela questão, né, o pessoal mais antigo, né, quem ia na sua casa e via o seu álbum de fotos, via ali, depois ia embora e eu estava ali tomando conta ali do meu espaço, né? Hoje em dia talvez as pessoas não percebam que eu coloco lá uma foto numa rede social achando que só meus amigos vão olhar e de repente isso está aberto para o mundo, é por aí, não é isso? Com certeza. Ele está aberto para as outras pessoas, seus amigos, você pode até regular essa privacidade em relação às outras pessoas que podem assistir, mas a gente não tem esse controle em relação às próprias plataformas, né? Então, às vezes, a gente não sabe com que parceiros elas compartilham nossos dados, e muitas vezes não são só a foto que a gente postou, mas o lugar onde a gente estava, a hora onde a gente estava, as coisas que a gente curte na internet, qual tipo de matéria que a gente mais lê, quanto tempo a gente passa lendo. Então, isso tudo vai agregando informações e formando um perfil daquele consumidor. Isso é muito rico para as empresas, porque elas, a partir disso, podem direcionar um marketing muito efetivo, né? E encontrar um momento muito efetivo de chegar no consumidor. E para o consumidor é bom, por um lado, que ele pode melhorar a experiência dele, né? De ter um serviço mais customizado, mas, por outro, ele pode acabar tendo informações que ele não tem nem ideia de que está dando a partir de outros dados, né? Isso aí eu estava conversando, interessante, hoje em dia, né, você está navegando no browser, você não está nem em uma determinada rede social, nem nada, aí você de repente vai buscar um hotel, né, numa cidade, daqui a pouco passou um dia, no dia seguinte você está navegando e aparece um banner de um hotel naquela mesma cidade que você procurou ontem, né? Tem gente que acha isso, poxa, fantástico, maravilhoso, e tem gente que fala assim, peraí, quem é que deu o direito de o pessoal saber que eu estou procurando e agora é uma coisa misturada ainda, né? Como é que vocês estão estudando isso? Como é que isso é um ponto muito importante, porque, na verdade, o principal ponto de discutir a privacidade, porque a privacidade é um direito que é complexo, né? A gente precisa pesar dos dois lados, mas é o controle que o cidadão tem que ter dos dados, né? Então, o que a gente precisa para regulamentar esses dados, que é um tema que está em discussão agora, que o usuário tenha esse controle. Então, primeiro que tenha mais transparência, né, que o usuário saiba que tipo de dados estão sendo coletados deles e com quem esses dados estão sendo compartilhados, e se ele autorizar isso, se ele achar que isso é bom, vai melhorar a experiência dele na internet, é ótimo, né, mas que o usuário possa fazer essa escolha, né, que isso não seja uma coisa imposta a ele. Até porque, não sei se procede, né, mas a impressão que a gente tem é que muita gente não tem a compreensão exata disso, né? O pessoal acessa vários serviços e sites e diz, isso aqui tudo é gratuito, e aí você pergunta, como é que o cara consegue oferecer aquilo gratuito? Onde é que ele ganha dinheiro? Né? É por aí? Com certeza, assim, na verdade, os nossos dados pessoais acabam sendo a moeda de troca, né? Então, a gente não está pagando, mas a gente está dando um bem até mais valioso para essas empresas, né? Que a partir desse dado ela pode explorar muito mais dinheiro do que ela teria cobrando, né? Então, tem alguns exemplos, assim, bem específicos, alguns estudos que foram feitos de dados que não seriam dados pessoais, mas que acabam gerando informações privadas, assim. Então, teve um estudo que foi feito nos Estados Unidos que mostrou que se você cruzar o dado de CEP, de gênero e data de nascimento, que são dados que não são dados pessoais, se você cruzar eles, você pode identificar exatamente quem é aquela pessoa com 90% de certeza, né? Nossa. Teve uma outra empresa também que fez
que conseguiu encontrar um padrão que mostra que um usuário que compre um óleo corporal e um suplemento vitamínico num determinado período de tempo, provavelmente uma mulher que está no 2º trimestre de gravidez. Então, a partir desses padrões de consumo, eles vão gerando informações que a gente não imagina que está dando, mas se a gente não tomar cuidado, a gente pode acabar tendo isso violado. E uma empresa vai saber antes, talvez, que a sua família, que você está grávida. Luísa, e como é que está a situação disso no Brasil e no mundo? Você falou que é uma coisa recente, isso aí já está regulado, estabelecido, é uma coisa que está se formando legislação sobre isso. Conta um pouco para a gente dessa situação aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem já uma regulação da internet, né, que é o Marco Civil, que algumas pessoas chamam de a Constituição da Internet, mas que é uma lei bem principiológica, que estabelece alguns direitos e responsabilidades, mas não esmiuça muito bem como vão ser garantidos esses direitos, né? Então, no Marco Civil está estabelecida a privacidade e a proteção de dados pessoais como direitos dos usuários da internet, né? Como princípios que regem a internet. Mas esse decreto precisa agora de um decreto, de uma regulamentação, de como que isso vai acontecer na prática. Então, o próprio legislador lá no Marco Civil previu que isso ia acontecer e é esse momento que a gente está vivendo agora. Mas isso também não exclui uma lei específica de proteção de dados pessoais que a gente precisa ter, que vai criar uma autoridade de proteção de dados pessoais que vai poder fiscalizar as empresas e ter especialistas que realmente coloquem os padrões técnicos que têm que ser seguidos, né? Que são coisas muito específicas, às vezes, para estar numa lei, num decreto. Então, o que você está comentando é que, assim, apesar da gente ter o Marco Civil da internet e que ele está em processo de regulamentação, mesmo quando regulamentado, ainda assim seria importante ter também uma lei específica sobre proteção de dados. A gente ainda precisa dessa lei e ela já está sendo discutida, já foi debatida no âmbito do Ministério da Justiça, tem alguns projetos de lei já no Congresso também sobre isso e a gente está esperando que isso aconteça, que vá para frente, né? Mas é muito importante que a sociedade também tenha essa demanda, que a gente comece a se preocupar com a nossa privacidade. Sem dúvida. Agora, e para as empresas? A gente tem muita empresa aqui, startup, pessoal que está começando aí a se aventurar nesse universo. Eu imagino que se você tem que dar um tratamento cuidadoso para os dados que você tem, as empresas também têm que se preocupar em relação a isso, né? Com certeza, sim. Então, esse é um outro ponto que é bem sensível na regulamentação, porque, por um lado, é importante estabelecer padrões, mas, por outro, é importante não tolir essas empresas de surgirem. Então, se tiver muitas obrigações, muitos padrões técnicos e aumentar muito o custo dessas empresas, provavelmente você vai dificultar a inovação e vai favorecer grandes empresas que podem custear isso, né? Então, ela é sensível nesse ponto, porque todo mundo precisa se preocupar, mas é importante também observar que existem diferentes empresas para atender esses pontos. E eu sei, quer dizer, do relacionamento que a gente mantém aqui lá com a FGV, né? Vocês também têm contatos com diversas organizações da sociedade civil, tem vários projetos aí que procuram levar essa informação ao público em geral, com explicações, com vídeos, não é isso? Sim, a gente está sempre estudando, né, de que forma a tecnologia, a internet pode impactar nos nossos direitos. E a gente tem um projeto específico agora que em breve vai ser publicado o relatório, que é exatamente estudando os termos de uso, né? Que antes de ter essa regulamentação, que é a lei e o decreto, as empresas acabam regulando. Então, quando a gente abaixa um aplicativo, a gente fala ali e aceita os termos de uso. Muitas vezes a gente não lê, a gente não entende nada se a gente lê, mas dali que está escrito o que vão acontecer com os nossos dados, com quem vai compartilhar. Então, a gente está lendo eles e vendo de que forma eles afetam os direitos humanos. Em breve a gente vai publicar e poder mostrar esses resultados para todo mundo. Então, a dica é, volta e meia, checar lá o site do Centro de Tecnologia e Sociedade, na Fundação Getúlio Vargas, porque daqui a pouco, quem sabe até já não vai estar no ar, para o pessoal consultar e se orientar melhor. Com certeza. Luísa, queria super te agradecer aqui, acho que foi uma conversa muito esclarecedora e deixo aí o convite permanente aí para quando vocês tiverem novos estudos e assuntos de relevância, vocês voltarem aqui para dividir isso com a gente. Muito obrigado. Obrigada.